Muito boa tarde. Vamos chegando, vamos entrando, vamos nos acomodando, vamos respirando fundo para ganharmos uma atitude receptiva. Atitude receptiva, abertura para a luz, abertura para o bem, abertura para o positivo. Esse é o tema de hoje. Então, em primeiro lugar, inspire, imaginando que está inspirando não ar, mas luz. Inspire luz. Veja, sinta a luz entrando nos seus pulmões, entrando pelas suas traqueias, pelo seu nariz. E de lá, transbordando para todo o corpo, para cada uma das bilhões de células do seu corpo. Inspire bem, inspire esperança, inspire luz. E expire sombras, descrédito, desespero, pessimismo, toda essa doença com a qual nos temos intoxicado sem perceber. Já estamos tão acostumados com atitude negativa perante a vida, com atitude crítica, com atitude pessimista. É até chique ser pessimista. Ser otimista é dado como um bobo. Importante nós percebermos isso, essa cultura dominante, sombria, danosa, negativa. Perceber isso para quê? Vamos fazer uma comparação aqui. A Bíblia fala, o Antigo Testamento fala que Deus não faz acepção entre as pessoas, que Deus não faz diferença, que Deus é um pai que muito melhor que os nossos melhores pais, mas já estes procuram não fazer diferença entre os filhos, não dar melhores presentes para um do que para outros, mais comida para uns do que para outros, mais roupas, mais material escolar. Se os melhores pais da terra já se vigiam para não fazer diferença nas atenções concretas entre os filhos, já que as afinidades existem e são inevitáveis, seres humanos têm sim maiores afinidades que uns do que com outros, e mesmo com filhos, mais com um do que com os outros, assim como os filhos têm mais afinidades também com um pai e menos com o outro. Mas isso não implica em nenhum benefício, em nenhum privilégio objetivo, especialmente dos pais para com os filhos. Isso entre os melhores pais da terra, mas de Deus, que é um pai muitíssimo, infinitas vezes melhor do que os melhores pais da terra, nós conseguimos compreender isso muito bem. Deus não faz diferença entre as suas criaturas. Não é? Não é claro isso para todos nós? Pois Deus, como o sol, abrange todas as casas, não escolhe uma casa para iluminar e outra para não iluminar. Deus também não faz diferença entre seus filhos, ilumina, beneficia, abrange, ama todas as suas criaturas. Alguns certamente perguntarão, então por que há pessoas
pessimistas, negativistas, desesperançadas, tristes, deprimidas, envolvidas com os piores sentimentos, os mais tenebrosos sentimentos, enquanto que outras, no extremo oposto, situam-se no otimismo, na alegria, na confiança, na luz. Por que essa diferença tão grande entre as criaturas? Porque, na nossa comparação, mesmo o sol banhando todas as casas, se você entrar nas casas dos homens, verá que há casas mais claras e outras extremamente escuras. Vai perceber, ainda mais intrigado, que nessas casas escuras as pessoas quebram coisas, as pessoas se chocam umas com as outras, as pessoas machucam a si mesmas. A falta de claridade chega a matar as plantas, chega a diminuir a imunidade dos seres humanos, a tirar vitaminas dos animais. Por que tanta diferença entre os homens? Por que tanta diferença na atitude dos homens? Duas pessoas passam pela mesma dificuldade, dois irmãos com a mesma carga genética básica passam pelas mesmas dificuldades e uns tiram dessas dificuldades lições, fazem do limão uma limonada, fazem da dor uma vacina que fortalece a criatura frente a dores maiores, enquanto outras se revoltam, se vitimizam, brigam com a vida, brigam com Deus, brigam com todas as pessoas que não apoiam diretamente os seus planos. Por que tanta diferença na atitude básica das pessoas? Porque em umas casas, mesmo estando ambas sob o sol, por que numa casa há tanta escuridão que só resulta em prejuízo, em ferimentos, em morte para os seres que nela habitam, enquanto que outras há alegria, esperança, vida para os seus habitantes? No caso do sol é claro, no caso das casas e do sol é claro, que a diferença que há entre uma casa escura e uma casa clara é que na casa escura os seus habitantes não abrem as janelas, não afastam as cortinas, condenando-se a si mesmos a ferimentos mútuos, a quebrarem as coisas, a perderem vitalidade. Enquanto que aqueles que abrem suas janelas, afastam as cortinas, abrem as portas, revigoram as plantas, os animais, os seus próprios corpos, veem cor na casa toda, vida, vigor, tem lucidez para dirigir seus passos e nada quebrar, com ninguém trombar, não machucar os outros nem a si mesmo. Se esse simbolismo é tão claro na situação da casa e do sol, como comparar o que são as janelas e as cortinas que, quando nós afastamos, trazem vida e cor, e quando nós fechamos, tiram vida, tiram cor, trazem machucados? O que é? Investigue isso, meu amigo, minha amiga, a começar por si mesmo. Investigue na vida. A sombra que nós trazemos do passado.
Infelizmente é muito comum que nós deixemos as sombras do passado ensombrecerem o presente. São cortinas e janelas que ensombrecem nossas vidas. Mágoas, culpas, medos, preconceitos. São exemplos vigorosos de sentimentos que ensombrecem nossa vida, que fecham, que intoxicam. Hoje nós falamos muito de relações tóxicas, mas não pouco falamos de crenças tóxicas, de padrões mentais tóxicos. E a mágoa, a culpa, o medo e o preconceito são, sem dúvida, padrões tóxicos que escurecem e adoecem nossas vidas. A título de nos defender. O preconceito é um escudo, a mágoa é uma pseudo-proteção para que não sejamos mais atingidos. A culpa e a autopunição que se segue a culpa, o boicote a si mesmo que estabelece a culpa e a punição, também são maneiras de nos fecharmos ao bem, ao aprendizado e à cura que estão em todas as situações. Deus não trabalha com punições e as nossas culturas religiosas estão cheias da ideia da culpa, da punição, da dor. Sodoma e Gomorra foram destruídas pelos seus muitos erros. O próprio inferno, que povoa as mitologias, as teologias de todas as culturas e todos os quadrantes, nada mais é do que a punição daqueles que erraram, não é? A própria reencarnação é vista como um inferno dos espiritualistas, já que seria, aos olhos dos religiosos, aos olhos da nossa crença religiosa, Deus punindo. E quem se abre para a cor, quem se abre para a vida, quem se abre para a luz, com essas crenças de mágoa, de culpa, de medo, de preconceito, que nos afastam, que afastam as mulheres dos homens, os pobres dos ricos, os brancos dos negros. Como perceber a beleza, a bondade, a propriedade, a exatidão da vida com óculos tão escuros? Quem anda com óculos muito escuros verá todos os semblantes sombrios, verá as próprias cores apagadas. Nuvens brancas serão sinal de chuva, porque os nossos óculos são muito escuros. Jesus deixa claro: se os seus olhos são maus, tudo à sua volta, e nós acrescentaremos, tudo e todos à sua volta serão maus. Porém, e se os nossos olhos forem bons? E quando nós entendermos que tudo que acontece na vida, mesmo as aparentes contrariedades, mesmo as aparentes adversidades, são todas ao nosso favor. Se não cai uma árvore que não seja pela vontade de Deus, uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, e a vontade de Deus, que é todo amor, só se encaixa no nosso bem, no nosso aprendizado, na nossa cura. Por que ser pessimista? Por que acreditar no mal? Por que não aprofundar nossa visão e ver o bem que está no fundo do aparente mal? A criança não consegue achar bem
quando a mãe, o pai, a avó, o tio a proíbe de comer doce antes do almoço. A criança não pode ver bem pela sua imaturidade quando os adultos a proíbem de, na volta da escola, já brincarem, obrigando-a a fazer primeiro a lição, primeiro o dever e depois o prazer. Mas quando nós ganhamos alguma maturidade, isso nos fica muito claro. Então, larguemos a superficialidade, entendamos o bem onipresente, o bem onipotente, que o bem está em tudo, pode tudo, tudo à nossa volta é bem. Mesmo aquilo que nós ainda não conseguimos enxergar como bem, é bem. E tirando os óculos escuros, tirando os olhos maus, que fazem tudo à nossa volta ser escuro e mal, nós poderemos perceber a alegria de estarmos sendo saciados, acarinhados, cuidados rigorosamente, exatamente com o que nós mais precisamos. Essa certeza nos planifica, nos dá muita alegria, alegria de sermos atendidos nas nossas verdadeiras necessidades. Deus nem sempre atende nossos desejos, é verdade, mas sempre, rigorosamente, atenderá às nossas necessidades. E isso é carinho, isso é amor, Deus é amor. Nada pode ser mais realizador, mais alegre, mais planificador do que perceber a lei de amor. Perceber a lei de amor é uma enorme conquista da alma. É um maravilhoso remédio de cura. É um estupendo ponto de vista, uma estupenda perspectiva que faz com que, embora os fatos sejam os mesmos, nós passemos a ver tudo e todos como mecanismos do projeto pedagógico de Deus, como remédios do projeto terapêutico de Deus. E nada dá mais alegria para um doente que ter a certeza de estar recebendo o melhor tratamento do mundo nas mãos do mais perfeito médico que se pode imaginar. Que alegria é ter fé. Não a fé cega, mas a fé que enxerga as leis de Deus, que enxerga a bondade no fundo da aparente maldade, da aparente contrariedade. Que alegria, que realização, que planificação é viver assim. Deixa de ser otimismo, um otimismo cego, de acreditar que tudo vai atender aos nossos desejos, porque não vai. Mas de perceber que tudo vai atender à nossa necessidade, porque sempre vai. Pergunta Jesus, qual é o pai que o filho lhe pedindo pão lhe dá uma pedra? Não é? Nenhum pai da terra faria isso, quanto mais o Pai todo amor, o Pai do céu. Ganhemos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Estudemos os mecanismos da ação de Deus, especialmente a lei de causa e efeito, a lei do karma, a lei da reencarnação, que trazem para nós colheitas amargas por um único motivo, porque nós fizemos plantios amargos. E nos traz essas
colheitas amargas? Pela razão óbvia, pelo amor óbvio, pela bondade infinita de nos fazer crescer. Apenas uma pessoa que assume a responsabilidade, que aceita as consequências dos seus próprios atos e que, aceitando essa consequência, repara os erros, pede perdão, aprende e se cura. Apenas essa pessoa pode ser feliz, pode se realizar, pode se abrir para Deus, se abrir para a vida. Dedique-se a entender as leis de Deus. Estude, compreenda como as leis de amor estão por trás de tudo, não apenas daquilo que nos agrada, mas também atrás daquilo que nos desagrada. Entendamos, buscamos a todo momento entender, perguntemos aos fatos, a nós mesmos, a nossa consciência, ao nosso anjo da guarda, o que Deus está querendo me ensinar com isso, do que a vida está querendo me curar com isso, com uma pessoa que nos irrita, com toda doença, mesmo a mais dolorida, com toda a contrariedade, já que nós, na nossa imaturidade, não conseguimos ainda perceber em todas as situações o bem que está por trás do aparente mal, o amor que está por trás da aparente contrariedade. Estude, meu amigo, porque o intelecto, a sabedoria é sem dúvida uma asa fundamental que vai nos levar até o reino dos céus. Mas ame, confie, tenha fé, porque o sentimento limpo e robusto é a outra asa. E a razão profunda e o sentimento fortalecido apoiam-se uns aos outros como uma asa precisa da outra para fazer o seu trabalho de elevação do ser. Justiça e misericórdia, carinho e limites. Nós precisamos dessas duas asas. Fortaleça-se nessas duas asas, exercite essas duas asas na criação dos seus animais, no cuidado com as suas plantas, no cuidado dos seus filhos e na condução de sua própria vida. Perceba a vida lhe dando carinho e a vida lhe dando limites. Confie na perfeição sublime de tudo que acontece e você poderá abrir as janelas de sua casa, de sua alma, do seu coração e da sua mente. Curar-se e aprender tudo o que você está maduro para se libertar e para se emancipar nesse momento da sua vida. Que nós transbordemos essa confiança raciocinada, essa fé que estuda a começar por si mesmo, essa fé que transforma a começar por si mesmo. Que esse transbordamento atinja todas as pessoas da Terra, limpando o negativismo, o pessimismo, a desesperança e fazendo brotar não mais a fé que acredita, mas a fé que tem certeza no sentido positivo de todas as coisas, no bem superpoderoso que comanda todos os fatos e todas as relações. Essa liberdade, essa confiança é que vai nos permitir a emancipação do egoísmo, um avanço fortalecido, vigoroso para o amor.
Que assim seja para mim, para vocês, para todos aqueles que ouvirem essa live em qualquer tempo e para todos aqueles que compartilharem, não apenas a live, mas compartilharem a confiança, a certeza, os estudos, o aprendizado, a esperança e a luz. Muita cor, muito vigor, muita vida, muita lucidez para você e para mim, que nós assim certamente venceremos todos os obstáculos. Até a próxima, um grande abraço para você. Amanhã sábado, às 18 horas, estaremos aqui novamente. Até amanhã!